Olá, sou Igor Paim, professor e doutor em educação. Estou aqui para conversar com vocês sobre um método de ouro para o ensino de ciências. Chama-se método POI, Previsão, Observação, Explicação. Esse método foi desenvolvido por dois cientistas da Universidade de Monash, na Austrália, Richard Gunstone e Richard White, ou seja, dois Richards. Eles publicaram seu trabalho pela primeira vez num livro chamado The Content of Science, que é um livro de abordagem construtivista e que dentro dele vai fazer muita menção ao Piaget e também todos os pesquisadores do socioconstrutivismo. É em cima dessa perspectiva socioconstrutivista que ele desenvolveu esse método, porque esse método trabalha essencialmente com o processo de investigação, colaboração, debate entre os pares. Vocês vão perceber que é um método que ao mesmo tempo é um método de ensino, mas é também um método de avaliação, principalmente na avaliação diagnóstica, mas também formativa. Vejamos. O método, como eu disse, está dividido em três grandes etapas: previsão, observação e explicação. Contudo, cada uma dessas etapas tem subdivisões. A etapa previsão, ela está dividida em subetapas ou fases chamadas de motivação, introdução e licitação. A etapa da observação, a segunda etapa do método, ela está dividida em duas subetapas, que é execução e anotação. E a terceira etapa, que é a explicação, ela está dividida também em duas subetapas, uma também chamada de explicação e outra de debates. Então vejamos, como é a primeira etapa, a previsão. Digamos que você, professor, escolheu um tema de relevância dentro da sua perspectiva curricular, enfim, qualquer. Eu vou dar aqui um exemplo de fases da Lua. Tá? Fases da Lua porque é um tema de ciências recorrente, necessário, enfim. Um professor, dentro da visão tradicional, ele vai fazer sua explanação. Alguns fazem uma explanação mais dialogada, alguns colocam elementos motivacionais, que contextualizam o tema e fazem uma apresentação que segue um itinerário no qual o professor preparou. Então o professor expõe, é normalmente uma aula expositiva, e os alunos assistem, aprendem ou não, fazem exercício. Esse é o modelo tradicional. O POI quebra essa dinâmica. Por quê? Porque logo na primeira etapa da previsão, o que acontece? A subetapa motivação, que é a primeira subetapa, o professor não vai ainda entrar diretamente no assunto. Ele vai trazer elementos de contextualização, de problematização, que despertam a curiosidade, chamam a atenção, demonstram a relevância do tema. Se o tema for fases da Lua, por exemplo, todos nós sabemos que a Lua ela despertou ao longo aí dos milênios da história da humanidade fascínio, admiração, medo, é fonte de inspiração para mitos, lendas, superstições em geral. Lua, a questão de superstição de cortar o cabelo em lua cheia, enfim, ou então aguar as plantas para fazer um crescimento mais rápido, seja o que for que esteja no entorno, o professor ele vai pegar alguns elementos que vão chamar a atenção para essa temática, porque certamente o aluno sabe que a Lua tem fases, etc. Sabe que já existem lendas, superstições, etc. ligadas também à Lua, mas ele não faz bem essa conexão. E o professor começa ambientando, despertando a curiosidade, chamando a atenção para esses diferentes aspectos que a Lua se apresenta. E volto a dizer que poderia ser para qualquer matéria, qualquer tópico. A primeira etapa é motivar, contextualizar, problematizar, instigar a curiosidade. Depois que isso foi feito, que essa ambientação foi feita, o professor passa para a introdução, essa segunda subetapa. No caso, a introdução, o professor apresenta elementos que fazem parte do problema, sem contudo explicar o problema em si. Então ele vai fazer algumas considerações gerais sobre movimentos celestes, vai falar de rotação, translação, vai falar das variáveis que estão correlacionadas às fases da Lua, que corresponde à luz do Sol, à Terra, a sombra que a Terra faz sobre a Lua, mas sem explicar exatamente o que está acontecendo
em cada circunstância ou em cada apresentação da Lua, né? Lua cheia, minguante, crescente, enfim. Nesse momento, então, da introdução, ele vai apresentar as variáveis, porque isso vai ser importante não apenas para ativar a memória dos alunos com relação ao tema, bem como subsidiá-los para pensar melhor sobre o assunto, né? A terceira subetapa, ela é muito interessante, é chamada de elicitação. Na elicitação, o professor vai apresentar diversas perguntas, tá, que estão correlacionadas diretamente ao tema. Quando eu falo diversas, também não são tantas assim, não são 20 questões, 30, enfim. Por quê? Porque você vai perceber que nas outras etapas vai ter um tempo considerável destinado ao debate, à investigação. Então a gente recomenda que no método POI sejam usadas 5, 7 questões bem feitas, bem elaboradas com relação ao tema. Digamos que fase da Lua, né? Estamos aqui dando exemplo. Se coloque como primeira questão, por exemplo, que pedir para o aluno desenhar a Terra, a Lua e o Sol nas diferentes fases da Lua. Fazer um esquema disso, né? Poderia ser uma questão. A segunda questão poderia ser, por exemplo, se uma pessoa está no hemisfério norte, olha para o céu e vê que é lua cheia, pergunta se uma pessoa do hemisfério sul também olhando para o céu veria lua cheia. Então, e daí você faria várias questões. Então, nesse momento, os alunos, em equipes de trabalho de 4, 5 alunos, recomendável, tá certo? Eles recomendam de 2 a 5 alunos, né? Mas eu percebo que funciona melhor em grupos de 5. Os alunos vão se reunir nesse momento e vão tentar responder essas questões. Observe que aí você já tem uma avaliação diagnóstica, né? Uma sondagem, uma prospecção do conhecimento prévio do estudante sobre aquele tema. Observe que o professor ele ainda deu poucos elementos. Ele motivou, ele introduziu, apresentou algumas variáveis e já fez perguntas sobre o assunto. E os alunos vão discutir e vão responder e vão anotar todas essas respostas, muito claramente. Na sequência, você sai da fase da previsão e agora você vai para a fase da observação. A fase da observação, como eu já havia dito no começo, ela está dividida em 2 subfases, né? Que é a execução e a anotação. Nesse momento da fase da observação, o professor fornece algum artefato do saber, alguma fonte de conhecimento, algum subsídio, para que o aluno possa, a partir da leitura e consulta desse material, extrair as informações que vão permitir que ele confronte o que ele está lendo agora, o que ele está observando agora, com as respostas que ele deu previamente. Portanto, podem ser textos, podem ser vídeos, pode ser uma poesia, pode ser uma paródia, depende de que área, que disciplina você está trabalhando. Mas eu chamo a atenção para uma coisa curiosa. Eu trabalho com biologia, né? Eu gosto de apresentar nesse momento algum simulador interativo. Existem alguns sites que têm simuladores. Simuladores são softwares que simulam um contexto, um fenômeno químico, físico, matemático, biológico, etc. E aí o que é que eu faço? Você encontra na internet diversos simuladores em Flash, por exemplo. Tem um site muito interessante que tem diversos simuladores, que é o FET Colorado. Lá você vai encontrar simuladores para química, física, biologia, matemática, ciências da Terra. E você pode baixar esse programinha, né, esses flashes para cada experimento. Então, digamos que tivesse um simulador em que ele apresentasse lá o movimento celeste, mostrando onde é que está a Terra, a Lua, o Sol, enfim, fosse uma fonte de consulta. Os alunos, então, na fase da observação, subfase execução, eles vão entrar em contato com a fonte de conhecimento, seja o texto, os livros ou esses simuladores que eu estou recomendando aí, né? Então aí ele vai observar atentamente. Na sequência, a gente já pede, e praticamente acontece quase que ao mesmo tempo, né? Digamos que eu simulo lá um fenômeno que está acontecendo na membrana plasmática, ou uma reação da fotossíntese, mostro ali acontecendo, o ciclo de Calvin, por exemplo. O aluno vai observar aquele fenômeno. E ele, na subetapa da execução, fazemos uma primeira execução.
O aluno vê completo o fenômeno em questão acontecendo. E depois a gente repete quantas vezes quiser. Digamos que o professor está com o computador ligado, o data show, né, também acionado e projetado, e aparece ir fazendo lá a execução. E todo mundo observando a execução do simulador. Aí o aluno vai fazer anotações, que são pertinentes, os pontos importantes daquele simulador, ou daquele texto, ou daquele vídeo, aquele artefato do saber que foi entregue ao aluno. Então ele vai grifar, vai anotar, vai fazer essa prospecção com relação exatamente às questões que ele já respondeu na fase da previsão. Ou seja, a fase da observação é uma fase em que o sujeito é exposto então a uma fonte de saber, a um conteúdo, a um simulador, etc. E ele observa atentamente e ele anota tudo que ele achar relevante, ok? Por quê? Porque passada a fase da observação, a etapa da observação, você chega na última etapa, que é chamada de explicação. Na explicação, aquela equipe de trabalho, né, que está desde o começo conjuntamente, que responderam as questões, que observaram o fenômeno, né, observaram um simulador funcionando, seja qual seja, um simulador de química, física, etc. Ou leram os textos e viram um vídeo, etc. Depois que eles anotaram tudo que era relevante, eles vão voltar para as mesmas questões que eles viram no começo do experimento. Ou seja, na fase da explicação, na subetapa, também chamada de explicação, eles vão revisitar, voltar para as questões iniciais e vão refazê-las. Tá? Retificando ou ratificando, confirmando, portanto, o que eles observaram. Então, eles vão corrigir ou vão confirmar. Então, tudo aquilo que eles observaram com o simulador, tá? Forneceu subsídios para que eles, eles deram a previsão de que haveria determinado reação química, ou então determinado comportamento de um gás que atravessa a membrana plasmática, ou da glicose que atravessa a membrana plasmática. Eles deram uma resposta incompleta ou incorreta, e agora na fase da explicação, após terem observado o simulador, a fonte de conhecimento, eles vão corrigir, né, as mesmas perguntas que eles já tinham feito inicialmente. Então, nessa fase de retificar, corrigir ou ratificar, confirmar, o aluno está aprendendo por conta própria, né? Os alunos estão discutindo, viram o que eles escreveram inicialmente, depois eles viram que o que eles observaram não batia, né? não era exatamente igual ao que eles pensavam, e aí agora eles têm a oportunidade de corrigir isso tudo. Então, o que é que acontece? Veja que é uma aprendizagem bem autodirigida, autoguiada, e oportunizado aí o debate amplo entre os alunos, a investigação autônoma, né? A colaboração entre eles. Após eles responderem as questões, chega a última etapa, a última parte do experimento, né? da técnica, do método, que é os debates. O que são esses debates? Aí é que entra uma participação assim, mais ostensiva do professor. O professor vai... já existem vários grupos de trabalhos, né, várias estações de trabalho com 2 a 5 alunos. O professor vai perguntando para cada equipe: pessoal da equipe 1 aqui, o que vocês responderam para a primeira questão? A gente respondeu isso, professor. Né? Aí o professor pergunta: pessoal da equipe 2, o que vocês responderam para a primeira questão? A gente respondeu isso. E assim sucessivamente. Pessoal da equipe 1, o que vocês observaram como relevante com um simulador, com um vídeo, ou então o que vocês encontraram no texto que fomenta, que subsidia respostas, né, informações para a questão 1. Aí cada equipe vai apresentar as suas anotações, as suas observações. E posteriormente, o professor, né, você está percebendo que o professor está fazendo esse movimento de passar sempre pelas equipes todas, vendo o que é que eles responderam inicialmente, o que é que eles observaram e anotaram, e posteriormente o professor pergunta: pessoal da equipe 1, vocês corrigiram, complementaram ou confirmaram as respostas que vocês deram inicialmente à questão 1?
E aí eles vão dizer, ah, sim, professor, a gente confirma totalmente. Tudo que a gente escreveu de previsão, a gente confirmou no experimento. Pessoal da equipe 2, a equipe 2 vai dizer, não, professor, a gente respondeu inicialmente isso, mas a gente esqueceu de um determinado detalhe. Aí corrigimos agora, tá? E aí o professor também vai passando por todas as equipes. Observe que nesse momento, cada equipe se manifesta e cada resposta de um aluno pode colaborar, né, com a outra equipe que, digamos que não conseguiu, não alcançou 100% do êxito das respostas, mas que, observando o que as outras equipes responderam, os outros apontamentos, você vai conseguindo aí permitir uma interação. Não tão direta, porque o professor que está guiando, né, uma interação indireta, mas todos ficam cientes das respostas de todos, das observações de todos e das posteriores explicações. Então, o método POI, ele não é um método trivial, não é um método assim fácil. Por quê? Porque o professor ele tem que planejar bem, ele tem que escolher as questões que ele vai fazer, vai selecionar com relação ao conteúdo, ele tem que criar na fase da motivação um momento em que ele contextualiza, em que ele problematiza, em que ele inspira as pessoas. Então ele tem que ter pensado antes nisso, né, para preparar bem essa etapa da previsão. O professor ele tem que encontrar fontes, né, artefatos de saberes que sejam suficientes para que os alunos, de posse desses materiais, eles possam ler, possam observar o simulador, etc. E possam então extrair as informações para confrontar com suas respostas. E depois o professor ele precisa também, nessa última etapa da explicação, interagir com os alunos. Observe, quando eu faço isso em sala, eu sigo esse itinerário e somente depois que passamos por todas as etapas e que os alunos responderam todas as perguntas relativas à matéria de interesse no momento, é que eu, professor, vou fazer devidas complementações, ampliações, tá certo? Ou então ajustes, que pode ser que uma questão todos tenham errado, né? Desde a previsão até a explicação eles podem ter errado, e aí o professor entra com sua aula expositiva. Mas observe que a ideia do POI é oportunizar um ambiente criativo, colaborativo, investigativo, em que a autonomia seja a regra principal. Por isso que é um método ativo por excelência, porque ele entrega ao aluno a responsabilidade, implica o aluno diretamente no seu processo de aprendizagem. Portanto, recomendo vocês em casa lerem mais sobre esse assunto, pensarem bem como montar, organizar esse método POI dentro do seu plano de aula e dar a oportunidade de experimentar essa técnica. Vocês vão perceber que o método POI ele realmente pode impactar positivamente a aprendizagem de seus alunos e vai trazer realmente uma forma diferente não só de ensinar, mas também de avaliar. Se o professor criar uma ficha, né, em que o aluno escreva as observações, as previsões, as respostas, a observação e a explicação, essa própria ficha de resposta já é uma avaliação que pode ser usada ao final da aula. Então, é uma forma de ensinar e avaliar ao mesmo tempo, na perspectiva investigativa e colaborativa. Então, convido a todos a experimentarem esse método.